Se você começar a ler a história de Jonas, você vai descobrir que no versículo 1 do capítulo 1 diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. Ou seja, foi Deus que começou a obra. Porque todo pregador, ele não acorda de manhã pensando assim, vou começar a pregar. Deu na minha cabeça que eu tenho que pregar. Não, é Deus que começa a obra. Falando com o pregador, dando uma mensagem para o pregador. Então aprenda uma coisa. Todas as vezes que Deus te envia para algum lugar, foi porque Ele quis falar com você. Ele quis revelar o chamado. Ele quis te dar uma mensagem. O Senhor que coloca a chama do chamado sobre a sua vida. Quem é que sente que tem uma chama em seu coração para pregar a palavra? Se você sente isso, comenta aí, eu sinto. Porque quando você entende que Deus ele tomou a decisão de convocar Jonas, de preparar Jonas, Deus, além de chamar, ele capacita. Além de capacitar, ele também vai te sustentar. Então Deus chama, Deus capacita, Deus sustenta. Tá pegando? E logo em seguida, quando Jonas ele descobre que Deus tinha algo com ele vai receber a mensagem. Olha a mensagem que Deus deu para ele. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Então, antes de Jonas pregar, ele já sabia o que ele deveria pregar, porque Deus revelou o coração do povo de Nínive. Presta atenção aqui, presta atenção que eu vou te contar um dos grandes segredos do Manual do Pregador. Antes de você pregar, olha assim, Senhor, me revela o coração daquela igreja. Senhor, revela para mim o coração daquela família. Deus, mostra para mim qual é a necessidade daquela igreja, qual é a mensagem que eles precisam ouvir, que eu preciso ouvir. Quando você descobre que antes de pregar, Deus vai mostrar para você os bastidores daquela igreja, daquela família, daquela cidade, nunca mais você vai ser um pregador despreparado e sem a unção de Deus. Então, olha o Senhor. Deus, assim como o Senhor mostrou para Jonas que ele deveria pregar, o Senhor mostrou a vida espiritual do povo, sem Jonas nunca ter ido lá. Mostra para mim, Senhor, o que eu preciso pregar para aquela igreja, qual é a situação espiritual daquela igreja, daquele povo, daquela família. Está pegando isso? Então, o Senhor, ele quer te dar uma direção e te dar uma mensagem. Jonas, ele sabia que ele tinha que pregar em Nínive, ele sabia a mensagem que ele deveria pregar. Olha que lindo isso. Deus, ele te dá a direção, te dá a mensagem. Mas é claro, como que você vai ter mensagens para pregar se você não lê a Bíblia, se não sabe meditar na palavra, não sabe entender a Bíblia? É claro que você vai ficar perdida, porque Deus nunca vai fazer a sua parte. Anota isso no teu coração. Deus nunca vai fazer a sua parte. É você que tem que buscar, você que tem que ler a Bíblia, estudar, aprender a palavra e assim por diante. Amém? Até que tranquilo, vocês estão pegando? Por favor, compartilhem para que mais pessoas sejam abençoadas. Esse assunto é muito importante e essa live não vai ficar salva, hein? Então fica aí para a gente estudar juntos. Primeiro passo, Deus revela o chamado para o profeta. Segundo passo, Deus revela para o profeta a situação espiritual do povo. E agora vem o terceiro passo. Vocês querem descobrir? É aqui que a sua vida está travada. É aqui que seu ministério não vai para frente. É nesse terceiro passo. E o que eu vou mostrar para você agora vai abrir seus olhos espirituais para o que você está vivendo hoje. Amém? Quando Jonas ele recebe a direção que eu tinha que ir para Nínive, quando Jonas ele recebe a mensagem que ele deveria pregar, agora vem a prática. É a hora de você viver aquilo que Deus disse que é para você fazer. E é aqui que muitos de vocês estão ficando travados, estão paralisados, estão sem saber o que fazer. Porque quando chega na hora da prática da pregação, na hora de falar em público, na hora de entender a Bíblia, para poder pregar, vocês travam porque vocês não estão conseguindo fazer a parte prática do chamado. Você já recebeu um monte de promessas, Deus já falou com você de várias maneiras, já te deu sonhos, já usou gente para falar com você. E por que você não consegue viver o seu chamado? Porque está faltando a prática. Está pegando isso? Se você ler aqui, Jonas 1:3 está escrito: e Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Preste atenção, a Bíblia não diz
que ele iria fugir de Nínive. O texto diz que ele iria fugir da presença de Deus. Por quê, irmão Vitor? Porque a presença de Deus manda você fazer coisas que você não quer fazer. Isso aqui é forte, hein? Anota aí no teu coração. Anota aí. A presença de Deus manda você fazer coisas que você não quer fazer. E é por isso que o seu chamado não destrava, porque Deus está te chamando para sair da teoria. É tempo de ir para a prática, é tempo de aceitar as oportunidades, é tempo de você aprender mais a Bíblia, é tempo de você amadurecer, é tempo de você criar suas próprias mensagens, é tempo de você vencer o medo e a timidez. Quem aqui quer viver o chamado na prática? Você quer viver o chamado na prática? Quer viver? Quer sair da teoria? Quer sair do raso? Quer parar de ficar recusando oportunidades? Você quer verdadeiramente viver as promessas que Deus tem para você? Então para de lutar contra Deus. Gente, Jonas tentou fugir da presença de Deus, porque a presença de Deus sempre vai mandar você fazer coisas que você não quer. Mas sabe qual é o grande detalhe? Que aonde você for, a vontade de Deus vai te perseguir. Jonas, quando ele abandonou o chamado, o texto diz que ele foi para Tarsis, comprou uma passagem, porque tem gente que está disposto a pagar o preço da desobediência, pagar uma passagem para fugir como Jonas, do que pagar o preço do chamado. Jonas estava disposto a pagar para fugir do chamado de Deus, e foi isso que ele fez. Então ele começou a fugir. Aí ele entrou naquele barco, aí Deus começou a caçar ele, Deus mandou a tempestade. Com a tempestade, ele não orou. Então Deus começou a apertar ele através dos marinheiros. Os marinheiros começaram a perguntar quem ele era, de onde que ele veio. Até que o capitão falou para ele assim: ô, dorminho, tá tendo uma tempestade, a gente tá quase morrendo, você tá aí dormindo? Clama ao seu Deus. O capitão, que era idólatra, mandou Jonas orar. Olha isso. Era Deus trazendo despertamento para a vida de Jonas, porque a presença de Deus, quando ela nos confronta, ela vai trazer várias situações para poder nos levar de novo para o caminho do propósito. As portas vão se fechando e o pior, quando você aceita Jonas no seu barco, você sofre junto com ele. Está pegando isso? Quando você aceita Jonas no seu barco, você vai sofrer junto com ele. Tem gente que quer ensinar a Deus a ser crente. Não dá, meu irmão. Se Deus está provando a pessoa, porque ele sabe o porquê. Tem um motivo. Deus, ele sabe como faz. Então eles começaram a perder os bens, começaram a jogar as malas, jogar um monte de coisa do barco, até que Jonas fala assim: ó, o problema sou eu. Fala não, né? Na verdade, eles descobrem através do sorteio, que até o sorteio Deus controlou, que caiu em Jonas. Aí Jonas fala assim: sou eu o problema, me joga no mar. Me joga no mar. Quando ele foi jogado no mar, que ele pensou: agora eu vou morrer, mas eu não vou pregar. Deus vem com o grande peixe aqui, ó, em Jonas. Aí, como não tinha para onde fugir, não tinha mais como fugir, o que Jonas faz? Jonas começa a orar. E é aqui que um chamado muda. É quando Deus ele vai colocando na sua vida aprovação, porta fechada, situações difíceis, para te ensinar o caminho da oração, para te ensinar a ser dependente, para te ensinar a aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus, querido, é o que guia a sua vida. Se você fizer a vontade de Deus, a sua vida vai prosperar, as coisas vão dar certo. Agora, se você tentar fazer a sua vontade, você só vai trazer provação e maldição para a sua vida. Entende? Então, Jonas, ele teve uma trajetória difícil porque ele escolheu esse caminho. Primeiro, ele recebeu a revelação do chamado. Segundo, ele recebeu a direção. Terceiro, ele recebeu a mensagem. O que ele fez? Na hora de praticar o chamado, ele fugiu. Pagou a passagem. Foi repreendido por ímpios. Até os idólatras se converteram. Ele foi lançado no mar achando que iria morrer. E Deus foi lá e prendeu ele no peixe. Até que ele aceitou a vontade de Deus, conforme a oração de Jonas, capítulo 2. E claro que eu deixei o melhor aqui para o final. Vou ensinar para você um dos grandes segredos para a salvação de almas. Presta atenção que isso aqui é muito importante, hein? Lembrando, gente, você quer aprender a montar esboço em apenas um dia, comente eu quero para você fazer parte da última turma do Manual do Pregador com acesso vitalício. Ok?
Só você comentar eu quero que eu vou te mandar o link. Olha isso aqui. Depois que Jonas ele ora ao Senhor, aqui no capítulo 2, o texto diz assim, ó, em Jonas capítulo 3. Olha o que o texto diz. E foi a palavra do Senhor dirigida a Jonas pela segunda vez. Deus de novo está tomando a decisão de levar a mensagem até o coração do pregador, de levar a mensagem para aquele que vai ser usado para a salvação de almas, para a libertação de almas. Meus irmãos, Deus quer te dar uma mensagem. Deus quer te dar pregações. Deus quer te dar capacidade. Deus quer colocar as palavras na sua boca, mas você precisa aprender a orar, você precisa aprender a buscar, você precisa aprender a aceitar a vontade de Deus. Entenda isso. Você recebeu promessas. Você ouviu Deus usar pessoas para falar com você. E por que que você fica recusando oportunidades por medo? Por que que você fica rejeitando a vontade de Deus? Você só vai trazer provação para a sua vida. Você só vai trazer porta fechada para a tua vida, porque você não entendeu ainda que Deus quer te dar uma mensagem para pregar. Eu lembro, eu tinha só 17, 18 anos, quando eu comecei a pregar, e Deus me dava algumas mensagens. Só que ninguém me conhecia, ninguém me chamava para pregar. E eu falava para um amigo meu, eu falava assim, ó, irmão Sérgio, eu vou pregar em algum lugar. Ele falou assim, mas quem te chamou? Eu falei assim, não, ninguém me chamou. E como que você vai pregar? Eu falei assim, eu não sei. Se Deus me deu uma mensagem, é porque alguém precisa ouvir. E Deus vai me enviar para pregar em um lugar. E aí logo eu recebi a ligação, convite para ir pregar em alguma igreja, em algum lugar eu ia pregar. Porque quando Deus te dá a mensagem, não é para você pregar para as paredes. Essa mensagem precisa chegar no coração das pessoas para que elas sejam libertas, saradas e transformadas. Por que que você não consegue destravar o seu chamado? Porque você fica esperando uma oportunidade para você pregar, para você se preparar para pregar. Os verdadeiros pregadores não fazem isso. Eles buscam a palavra de Deus para conhecer a Deus, para se alimentar espiritualmente. E quando recebem as oportunidades, eles já têm a mensagem para poder ministrar. Esse é o segredo. Tem uma frase que marcou muito a minha vida, né? Que diz assim: não existe pregadores, não existe grandes pregadores. O que existe são pregadores com grandes mensagens. Deus quer te dar grandes mensagens. Deus quer te dar mensagens que vão impactar vidas, que vão restaurar vidas e libertar vidas, mas você precisa aprender a aceitar a vontade de Deus e buscar mais de Deus. Você crê nisso? Você crê que Deus vai te dar mensagens poderosas? Comenta aí, eu creio. Você crê nisso? Você crê? Então olha só agora, eu vou te contar um dos maiores segredos sobre salvação de almas na Bíblia, hein? Poucos pregadores sabem sobre isso. Quando você for pregar, não importa se a sua mensagem é 10 minutos ou 1 hora. O importante é você entregar a mensagem não que você gosta, não que você acha bonito, não que vai impressionar as pessoas, mas a mensagem que Deus quer que seja ministrada. Ok? Irmão Vitor, como que eu sei qual é a mensagem que Deus quer que seja ministrada? O Espírito Santo ele pode falar com você em sonhos. O Espírito Santo ele pode falar com você através de um louvor. Ele pode falar com você quando você está lendo e meditando da palavra. Amém? Então tem várias formas. Geralmente, a mensagem que Deus quer que seja pregada é aquela que não sai da tua mente e que traz fogo para o seu coração. É essa mensagem que você tem que transmitir. Nos últimos dias, qual é o texto bíblico? Qual é o versículo, a palavra que Deus tem tocado você? Qual é? É essa a mensagem que você tem que pregar. É a mensagem que está gerando mudança na tua mente, fogo no coração. É essa mensagem que você não consegue guardar para você mesmo, você fica sedento para falar essa palavra para os outros. É essa mensagem que você tem que pregar. Então, infelizmente, os pregadores não conseguem ser usados por causa do ego. Eles não querem pregar a mensagem que Deus está direcionando. Eles não sabem escolher a mensagem. Eles querem escolher a mensagem, eu vou pregar essa mensagem aqui, porque essa o pessoal vai ficar surpreso com a minha mensagem. Eles vão gostar, vão me chamar de novo. E aí eu vou receber muito convite. Não, meu querido. Quando você vai pregar a palavra, você não pode ser o centro da mensagem. Quando você prega a palavra, as pessoas não têm que olhar para a tua vida.
elas têm que perceber que Jesus está sendo glorificado através da mensagem. Por isso que você não pode ir com roupa escandalosa, roupa que chama muita atenção para você. Você não pode querer ser o centro da mensagem, tomar a glória da mensagem. A mensagem tem que ser pregada para a glória de Deus. E as pessoas têm que perceber que você apenas ali é um ser humano. Mas Deus está fazendo algo que não é para a tua glória, é para a glória dele. Então não fique esperando elogio no final do culto, reconhecimento. Não, não, não. Que se as pessoas não lembrarem de você no final do culto, ainda melhor, porque elas perceberam que aquela mensagem foi para a glória de Deus. Então, quando Jonas ele vai pregar, ele não prega a mensagem que ele quer, porque por ele o povo morria. Por ele o povo era destruído. Por ele nem estava lá. Então Jonas ele vai pregar a mensagem. Ele vai pregar a mensagem aqui no versículo 4 do capítulo 3. Olha a mensagem de Jonas. E Jonas entrou na cidade para completar a jornada do dia. E clamou dizendo, dentro de 40 dias, Nínive será derribada. Essa foi a mensagem dele, gente. Ele não tentou impressionar, ele não quis falar bonito, ele não quis falar mais tempo, ele só falou a frase, a mensagem que Deus mandou. Pregação, queridos, não é você desenrolar muito bem, é você entregar o objetivo da mensagem. Entregar, né, a mensagem do jeito que Deus pediu para você entregar. Amém? Então não precisa enfeitar. Não precisa ter fundinho musical. Sei que as igrejas colocam, mas tem gente que pensa que é por causa do fundinho musical que Deus vai usar, que Deus vai falar. Não é. Tá pegando? Então, qual oração você tem que fazer? Senhor, me revela o coração daquela igreja, eu vou pregar lá amanhã, vou pregar lá domingo. Deus, como que está a vida espiritual do povo? Qual é a necessidade deles? Qual é a mensagem que eu preciso ouvir, aprender, praticar para poder pregar tal dia? Amém? Então Jonas, ele prega essa mensagem. Olha só o resultado da mensagem. O texto diz no versículo 5, assim, ó. E as pessoas de Nínive creram em Deus, porque a mensagem leva as pessoas a crerem na palavra, crerem em Deus, mudarem de vida. A mensagem, ela gera resultados. A mensagem, ela gera impacto na vida das pessoas. É a mensagem, não é você. Você prega, mas você não salva. Aprenda isso aqui, por favor. Eu sempre ensino isso aqui para os meus alunos. Você prega, mas você não salva. Ok? Você leva a mensagem, mas quem faz a obra é Deus através da mensagem. Muito bem. E as pessoas de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum. Por quê? Porque quem crê não fica parado. Se a pessoa crê, ela não fica assim parada, no pecado, estacionada. Ela vai buscar, ela vai se quebrantar, ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai mudar de vida. Porque a mensagem gerou um impacto na vida dela. E tem gente que ouve a mensagem, aí sai por aqui. Aí vai no outro domingo, entra por aqui, sai pelo outro. Não tem resultado nenhum na vida dela a palavra. Porque ela não crê na palavra, porque ela não vive a palavra, porque ela não deixa a palavra mudar a vida dela. Você precisa ouvir quantas mensagens mais para entender que você precisa voltar o teu coração para Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus, se entregar a Deus. E o povo decretou um jejum. Eles começaram a buscar e se converter nos maus caminhos. Porque o pregador, ele faz isso, ele coloca a semente que Deus deu para ele, e essa semente, quem dá o crescimento é Deus. Igual o Paulo falou, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Mas precisa do semeador. E você é o semeador. Deus te chamou para semear. Deus te chamou para pregar. Deus está te preparando para um novo tempo. Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, se prepara. Busca mais de Deus. Ok? Não deixa a timidez travar você. E eu quero te convidar, se você quer aprender a montar as bolsas de pregação em apenas um dia, aprender a falar sem timidez, se preparar para o teu chamado, comente eu quero para você fazer parte da última turma do Manual do Pregador. Amém? Se você está chegando depois, quem for ver pelo YouTube, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo no YouTube. Amém? Então comente aí, eu quero, para você fazer parte da última turma do Manual do Pregador e aprender princípios espirituais da pregação. Hoje você aprendeu aqui de Jonas, mas tem de Moisés, tem de Jesus, tem de Estevão, tem de Paulo, tem de Pedro,
Tem muitos pregadores que a gente estuda dentro do Manual do Pregador e você vai aprender tudo sobre pregação espiritual verdadeira dentro do Manual do Pregador. É uma plataforma criada para pregadores que desejam se aprofundar no ministério da palavra. Amém? Já são 15 anos, gente, pregando a palavra. Então, tudo que Deus, né, me ensinou, que eu tive de experiência, que eu estudei, que eu aprendi, que eu busquei, eu coloquei tudo dentro do Manual do Pregador e vai te ajudar muito. Então, comente eu quero para você aprender a montar esboço de pregação em apenas um dia. Amém? Comente eu quero para você fazer parte da próxima turma. Tá bom? Bom, tem muitas pessoas também que pensam que, infelizmente, né, que pregação não existe preparação. É só você abrir a Bíblia na hora e falar. Gente, existem duas partes no ministério. A parte de unção, onde Deus te dá a capacidade, Deus te dá a sabedoria, Deus te dá o entendimento, Deus te dá os dons. Existe a parte de preparação, onde você tem compromisso com a palavra, onde você faz um jejum, onde você aprende a entender a Bíblia, onde você aprende a transformar o seu entendimento da Bíblia em um esboço. Quem aqui já teve a experiência de, na cabeça, a pregação tá linda. Na hora de falar em público, você trava, você fica nervosa, você se atrapalha. Por quê? Porque aquilo que o Espírito Santo ministrou no teu coração, ele não vai pregar no teu lugar, ele vai te usar enquanto você prega. Então você precisa aprender a explicar aquilo de forma clara, a falar de forma clara. Que nem você está aqui, já comigo há um tempo aqui, me acompanhando, vendo meus estudos, assistindo essa live. Por que você está aqui? Porque a mensagem está sendo transmitida de forma eficaz. E você está sendo abençoado, abençoada, está sendo impactada, você está crescendo, a semente está sendo plantada no teu coração e você vai colher muitos frutos por causa disso. Só que agora chegou o tempo de você pregar, de você se preparar, de você ser o instrumento, de você levar para as pessoas a mensagem que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Então chegou um novo tempo. Se você quer viver um novo tempo, a hora é agora. O ano está acabando, já estamos em setembro. Você vai esperar mais um ano. Vai esperar passar mais um ano, vai perder mais tempo. Você vai ficar parado, estacionado, vendo Deus usar a vida dos outros. Você vai ficar recusando oportunidades mais um ano. Acabou, gente, acabou. Chegou o tempo. Então, se você quer aprender a montar as boas de pregação em um dia, quer aprender a falar sem timidez, entender mais a Bíblia para poder pregar com segurança, sem falar errado, comente eu quero para você receber agora o link para fazer parte da próxima e última turma do Manual do Pregador com acesso vitalício. Já abriu a turma ontem e logo vai encerrar as inscrições. Eu estou avisando. Depois não adianta chorar que não vai ter mais acesso vitalício. Amém? Então, vamos recapitular. Jonas teve a revelação do chamado. Amém. Depois Jonas, ele recebeu a direção do chamado, porque ele foi pregar em Nínive. Então, primeiro, revelação do chamado, depois direção do chamado, depois a mensagem. E aí, ele vai para a prática, onde muitos pregadores têm, infelizmente, passado dificuldades porque não têm conseguido viver o chamado na prática. Tá bem? Deus está chamando para sair do raso, para você entrar na prática do chamado, na prática, tá bom? Compartilhem, por favor. Compartilhem para que mais pessoas possam ser abençoadas. Agora eu quero responder perguntas. Manda perguntas para mim. Qual que é a sua maior dificuldade? Entender a Bíblia, montar esboço, falar em público, timidez, pouco conhecimento bíblico, medo de pregar errado? Manda para mim a sua pergunta, a sua dificuldade, que eu vou te ajudar agora. Eu quero te dar atenção. Eu quero ajudar você a ganhar almas. Eu quero ajudar você a ser uma bênção na tua casa, na tua cidade, na tua igreja, na tua família, para que o reino venha crescer, almas venham ser alcançadas. Então manda para mim aí a sua dificuldade agora, que eu vou te ajudar. Vamos lá, que eu quero responder essas perguntas aqui, que eu quero ficar com a minha filha um pouquinho ali, cuidar dela, dar risada com ela, com a minha família, que tá todo mundo ali me esperando. Vamos lá, manda aí, rapidinho. Vamos lá, pessoal. Sem preguiça. Tá bem? Vamos lá. Qual que é a dificuldade? Manda aí para mim. Ó, o pessoal já tá mandando, né? Ó, fazer esboço. Gente, se você tem dificuldade de montar um esboço, por quê? Porque você não sabe a estrutura de um esboço. Dentro do Manual do Pregador, você vai aprender em apenas um dia a estruturar o esboço de pregação. Esboço não é redação. Se você faz o esboço igual redação, você está fazendo errado. Não é?
Não confunda estudo bíblico com esboço. Primeiro eu faço minha leitura, interpretação, leitura raio-x. Aí eu crio os estudos. Dos estudos vêm os meus esboços de pregação. Tá bem? Tem várias formas. A forma que eu mais gosto e que eu foco dentro do Manual do Pregador é a pregação expositiva. Tá bem? E eu ensino os grandes segredos de fazer as pessoas entenderem a sua pregação. Explicar de uma forma que as pessoas entendem a sua pregação. Tá bom? Então, se você quer aprender a fazer esboços, comente eu quero para você fazer parte do Manual do Pregador. Ok? Ó, mais pessoas mandaram aqui. Ó, tenho dificuldade de formular um esboço. Gente, qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro passo para poder montar o esboço? O primeiro passo é você entender o texto que você quer ministrar. Quando você entende aquele texto, o Espírito Santo fala com você, você ora sobre aquilo, você medita naquele texto, você aprende coisas com o Espírito Santo, você é aprovado naquele texto. E assim a mensagem vai sendo construída. Entenda que esboço não é você ler a Bíblia e falar para as pessoas. Esboço é você entender a Bíblia, deixar essa palavra impactar você e depois transformar esse alimento espiritual para as pessoas. Entende? Então, esboço não é você apenas falar da palavra, é você deixá-la primeiro tocar você para depois você alimentar as pessoas. E aí, quando eu tenho essa mensagem, que eu tive uma experiência com aquele texto, eu organizo por partes. O tema da mensagem, que é a última coisa que coloca o tema, né? Estruturo por partes, primeira parte, segunda parte, terceira parte, coloco perguntas de reflexão, coloco testemunhos no meu esboço, e assim vou estruturando passo a passo. Mandaram aqui, eu não sei por onde começar a ler a Bíblia. Gente, comecem por Jesus, porque Jesus é o centro da Bíblia. Muita gente fala assim, começa por Gênesis. Mas você conhece por Gênesis, logo para, você nunca chega na história de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Antigo Testamento foi escrito por causa de Jesus, Novo Testamento por causa de Jesus. Então comece pela história de Jesus, comece por Marcos, que é o resumo da história de Jesus. São só 16 capítulos. Medo de pregar errado. Você precisa aprofundar seu conhecimento bíblico. Só tem medo de pregar errado quem não domina aquilo que vai pregar. E um dos princípios para ser um pregador excelente é você ter domínio da palavra. Paulo disse para Timóteo, maneje bem a palavra. Então você tem que aprender a palavra, porque como você vai falar de algo que você não conhece? Então quem conhece bem a palavra vai falar bem, vai ter mais clareza e coragem para poder falar em público. Amém? Então é isso aí, pessoal. Se você quer fazer parte, tá? A última chance agora, tá? Se você quer aprender a montar esboço de pregação apenas um dia, comente eu quero, tá bom? Minha filha tá chorando já, vou ter que ir lá ver ela, cuidar dela. Já tá tarde, tá bom? Comente eu quero aí agora. Vou te dar aqui uns segundos para você comentar, para você receber o link, que eu vou ter que sair agora, tá? Então comente eu quero para você aprender. Falar assim de mim mesmo, montar esboço zero, entender a Bíblia. E aprender a montar esboços em apenas um dia. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Vou deixar essa live salva aqui por um pouquinho de tempo, que eu vou baixar e depois vou colocar lá no YouTube, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima.